Sabe toda essa crise que a gente vê no mundo moderno? A ansiedade, a destruição do meio ambiente? E se a raiz de tudo isso não estivesse lá fora, mas dentro da gente? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias bem radicais de um texto de 1975, A Grande Rebelião, e entender essa proposta de uma revolução que acontece de dentro para fora. E olha, vamos direto ao ponto porque o livro já começa assim, sem rodeios. Nada de introdução suave, a primeira frase já é uma condenação bem forte do mundo moderno. E esse tom direto, essa crítica, é o que vai guiar tudo o que vem pela frente. Então, a primeira parte do diagnóstico do autor foca no que ele chama de doença exterior. Ele pinta um quadro bem sombrio, viu? A ideia é que a nossa civilização, com todo o seu progresso tecnológico e tudo mais, está, na verdade, em um estado profundo de decadência. Segundo o texto, a gente confundiu tudo. A busca pela felicidade foi trocada pela busca incessante por prazer. A sociedade se viciou em sensações que vêm e vão, que o autor chama de um prazer animal, algo puramente instintivo. E o resultado? Um sentimento de vazio, de desespero. A verdadeira alegria, aquela que fica, parece que foi esquecida no caminho. E o que é realmente impressionante está aqui nesse slide é como o livro, lá de 1975, fez uma série de previsões sobre o meio ambiente que são assustadoramente precisas hoje. Ele falou da contaminação dos mares, do oxigênio diminuindo por causa da morte do plâncton, do solo virando deserto e até do derretimento das calotas polares. Avisos que na época talvez soassem como ficção científica, mas que hoje são as manchetes dos jornais. Ok. Depois de mostrar todos os sintomas de um planeta doente e de uma humanidade que não se encontra, o livro joga a pergunta que realmente importa. A causa disso tudo está lá fora, no sistema, na política, na economia? Ou será que a raiz do problema é muito, mas muito mais pessoal? E a resposta do livro é ousada, porque ela inverte a nossa lógica. Ele argumenta que o caos do mundo exterior não é causa do nosso sofrimento. Na verdade, ele é só um espelho, um reflexo do nosso estado psicológico. A verdadeira crise, a grande doença, não está lá fora, está dentro de cada um de nós. E aqui a gente volta para aquele ponto crucial, a diferença entre prazer e felicidade. O prazer, segundo o texto, depende de coisas externas, né? Uma comida gostosa, uma festa, é bom, mas é fugaz, acaba, e muitas vezes deixa um vazio. A felicidade, por outro lado, é um estado de ser, é duradoura. É uma paz que vem de dentro, quando a gente consegue eliminar nossos conflitos internos. E a fonte de todos esses conflitos internos, de todo esse sofrimento, o livro identifica como o ego psicológico. Só que a forma como esse conceito é apresentado é bem particular. Não é uma coisa só, um bloco único. É mais complicado que isso. E aqui a gente chega numa das ideias mais radicais do livro, a de que não existe um eu único, unificado, no comando. Pelo contrário, o autor propõe o que ele chama de a doutrina dos muitos. Ou seja, dentro da gente mora uma multidão. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa no nosso mundo interior como uma casa cheia de gente. E cada pessoa ali tem seus próprios desejos. Tem o eu da raiva, o eu da inveja, o eu orgulhoso. Tem o eu que jura amor eterno e logo depois aparece o eu que se cansa e quer ir embora. E todos eles estão a todo momento brigando pelo controle da nossa mente e do nosso corpo. Esse conflito sem fim nos torna, na verdade, escravos. A gente não é livre, porque a qualquer momento um desses eus pode tomar o volante e nos fazer dizer ou fazer coisas que, logo depois, um outro eu se arrepende amargamente. E essa desordem interna, quando projetada por milhões de pessoas para o mundo, cria exatamente a sociedade caótica que o autor descreveu lá no começo. Bom, se o diagnóstico é um caos interno, a solução proposta é igualmente radical. Não é uma pequena reforma, é uma rebelião em grande escala. O campo de batalha dessa revolução é totalmente interno. Não é sobre lutar contra o sistema ou o governo. É uma luta para retomar o controle da nossa própria casa, para deixar de ser um joguete na mão dessa multidão de eus e se tornar o verdadeiro mestre do próprio universo psicológico. Para lutar essa guerra interna, o autor propõe um caminho com 2 passos bem definidos. E ele insiste, um não funciona sem o outro. O primeiro passo é a compreensão, e o segundo é a eliminação. E como funciona essa compreensão? A ideia é transformar a vida em um ginásio psicológico. As situações do dia a dia, as brigas, os dramas, as frustrações, viram um espelho. Em vez de reagir no piloto automático, a gente se observa e pergunta: qual eu dentro de mim está sentindo essa raiva? Qual eu está com esse ciúme? É um trabalho de vigilância constante sobre si mesmo.
Mas e aqui vem um ponto muito importante. O livro deixa claro que só entender um defeito não é o suficiente para se livrar dele. A nossa mente é muito boa em analisar, em dar nomes, em justificar, mas ela não tem o poder de destruir o defeito. O máximo que ela consegue fazer é mudar ele de lugar ou esconder ele bem fundo. Então, se a mente não consegue eliminar os defeitos, o que consegue? Para o segundo passo, a eliminação, o texto diz que a gente precisa apelar para um poder superior, uma força que já existe dentro de nós e que vai muito além do intelecto. Esse poder, no livro, recebe o nome de Kundalini, um conceito que vem de tradições orientais. Ele a descreve como uma energia de fogo, primordial, uma espécie de mãe divina que existe dentro de cada um de nós. É como se fosse uma força da natureza, adormecida, e que seria a única com poder suficiente para de fato desintegrar os eus que formam o nosso ego. Só que o texto faz uma distinção crucial aqui. Essa energia teria uma natureza dupla. Por um lado, a serpente ascendente, a Kundalini, que é a força que liberta e desperta a consciência. Por outro, uma serpente descendente, que tem um nome bem específico, órgão kundartiguador, que seria a força que nos prende, a própria raiz que forma o nosso ego e nos escraviza. Em resumo, a rebelião funciona assim. Depois de compreender um defeito, um eu específico, a pessoa deve suplicar em meditação para que essa mãe divina interior, a Kundalini, use seu poder de fogo para desintegrar aquele eu. É um trabalho em conjunto entre o esforço humano de compreender e um poder divino de eliminar. Cada vez que um eu é eliminado, um pedaço da nossa consciência que estava preso dentro dele é liberado. É um processo de purificação gradual que vai transformando completamente o nosso estado interior. E isso nos leva à metáfora final do livro, que é poderosíssima. O autor nos desafia a pensar no nosso estado interior não como algo abstrato, mas como um lugar real, um país psicológico. E todo país tem suas paisagens. Tem bairros bonitos e seguros, lugares de paz e serenidade, mas também tem becos escuros, favelas perigosas, que são os nossos lugares internos de raiva, de medo, de inveja. A rebelião, nesse sentido, é uma espécie de reurbanização interior. Cada eu eliminado é um casebre demolido, liberando espaço para algo melhor. A pergunta final que fica para a gente refletir é, olhando para o mapa da nossa própria psicologia, em qual desses lugares cada um de nós está, de fato, vivendo a maior parte do tempo?